A sessão da última terça-feira, 16 de fevereiro, teve 8 itens do grande expediente deliberados pela Casa. Na ordem do dia, os vereadores concordaram com o adiamento da votação de um projeto de lei que obriga comércios a destacarem a data de validade de produtos expostos em promoções. Durante a sessão, vários assuntos foram abordados pelos vereadores. Nós estamos com um novo problema, isso para dizer novo, porque a população começou a reclamar, ultimamente, que são os postes de madeira na cidade. Os postes de madeira da EDP Bandeirante, na cidade de Guarulhos, que já eram para ter sido trocado até por determinação legal, não era mais para existir postes de madeira dentro da cidade, uma cidade como Guarulhos, e é de inteira responsabilidade da EDP Bandeirante trocar esses postes. Só que agora o que acontece? Esses postes começaram, vereador, literalmente começaram a cair. Estão todos com o pé apodrecido, corroído pelo cupim, apodrecido pela chuva, e não tem uma rua da cidade de Guarulhos, aonde tem um poste de madeira, que ele não esteja prestes a cair. Em porta de escola, em porta de hospitais, em avenidas, os moradores, os usuários, os consumidores, reclamam que ligam todos os dias para a Bandeirante fazendo reclamação, vereador Laércio Santos, Laércio Pereira, e nenhuma resposta por parte da Bandeirante. Vereador pelo PMN, Dr. Laércio Santos, também usou a tribuna. Ele falou sobre o planejamento de eventos culturais na cidade. A nossa cidade, em alguns aspectos, há planejamentos, outros nem tanto. E eu me refiro aqui à organização de eventos que ocorrem no entorno da Praça 8 de Dezembro, especificamente na Rua Joaquina de Jesus. Aquela via ali, de uns 8, 10 anos para cá, se tornou tradição de ter evento no Dia do Trabalhador, aniversário da cidade de Guarulhos, como também o Carnaval. Ocorre que aquela localidade não é uma localidade própria para qualquer evento desta natureza. É um local de alto curso de veículos, é um local de ligação com o Hospital Geral do SECAP, é um local que liga o bairro do Taboão até a rodovia Presidente Dutra, até a rodovia Ayrton Senna e até mesmo alguns acessos até o aeroporto. Naquela via, nós temos empresas instaladas de estacionamento que pagam seus impostos, criam emprego e recentemente tiveram obstáculo no exercício das suas atividades. Por que isso? Porque a Secretaria de Cultura subestima a inteligência dessa cidade e insiste em realizar o carnaval em local inapropriado, em local insalubre, em local total desrespeito com a população, faz arquibancada em cima de um esgoto. Total desrespeito, gastou-se ali algo próximo de 3 milhões de reais. Sabem para quê? Para realizar o carnaval em um único dia, melhor dizendo, em uma única noite, que foi no domingo de carnaval. No sábado nós sabemos que não ocorreu o carnaval por conta do excesso de chuva. Só que isso já era sabido. Isso já era sabido porque ocorreu isso nos anos anteriores. A geografia daquele local não é própria para isso. Então eu me refiro aqui a um planejamento efetivo. Nós não podemos concordar que os carnavalescos sejam prejudicados e não participar do seu desfile como estava programado para o sábado à noite. E simplesmente fazer um faz de conta no domingo. Da mesma forma, nós desrespeitarmos ou termos o desrespeito para com a população que quer assistir aquele evento. Eu, Laércio Santos de Oliveira, tenho minhas convicções pessoal com relação ao financiamento público deste evento, como qualquer outro evento. Mas respeito quem gosta e pretende participar.
Agora, se o município se predispõe a participar e patrocinar, vamos ter qualidade nos serviços que prestamos à população. Não vamos subestimar os impostos arrecadados nessa cidade. Só com as escolas de samba foram R$591 mil, mas muito certamente R$800 mil ou mais com as estruturas metálicas. Veículos envolvidos, veículos esses que gastaram combustível, funcionários que trabalharam longas horas. Eu tenho relato de que as seguranças da GCM trabalharam 14 horas seguidas, e deixaram desvalido diversos prédios da cidade, diversos pontos da cidade sem a segurança. Isso é planejamento. É por isso que eu tenho que bater as palmas para o prefeito anterior, que naquele momento suspendeu o carnaval, naqueles 8 anos lá atrás, porque a cidade não comportava. Este prefeito trouxe o carnaval de volta, mas precisa do planejamento. Doutor Alexandre Dentista, do PSDC, falou sobre os pedidos que houve da população. Fui convidado por alguns moradores e comerciantes do bairro Las Vegas a respeito de um buraco que estava ali. Havia um vazamento de esgoto, o SAI foi lá, arrumou o vazamento e deixou aquele buraco por um bom tempo. E aí foi feita uma reclamação dos comerciantes, principalmente, que em frente a esse buraco era a saída do estacionamento de uma farmácia e de um supermercado. Aí eu peguei, cobrei do pessoal do SAI e imediatamente foi realizado esse buraco para solucionar a dor de cabeça, não só para o trânsito, como desses moradores que usavam ali esses comércios locais. A mesma coisa aconteceu na região da Ponte Grande. Alguns moradores me chamaram para uma conversa, havia também um vazamento de esgoto, que o SAI foi lá, executou o trabalho e deixou o buraco sem o asfalto. Depois de uma cobrança desse vereador, me reuni com os moradores ali da Ponte Grande e realmente o SAI executou esse trabalho agora. Então eu gostaria de aproveitar, agradecer ao superintendente Afrânio e sua equipe, porque imediatamente ele tem cumprido com o seu papel em apoio da nossa população. A gente sabe que realmente depois que o SAI vai lá e arruma o problema que ele tem lá de esgoto, a obrigação é de uma empresa contratada do SAI, não da Proguaru, de resolver isso. E assim que nós fizemos a cobrança, imediatamente foi feito o asfalto desse buraco que foi aberto pelo SAI. Professor Samuel Vasconcelos, do PT, chamou a atenção de quem deixa entulho pela cidade, o que contribui para a proliferação do Aedes aegypti. No último sábado, a Prefeitura fez uma ação com vários servidores na luta contra o mosquito transmissor da dengue, mas aproveitar a audiência da TV Câmara, que é uma grande audiência, para também chamar a atenção da população. Não é concebível o comportamento de alguns munícipes que parecem não viver em sociedade, e aí muitas vezes largam entulhos, vasilhames, e com as chuvas acabam contribuindo para que nós tenhamos criadouro do mosquito que transmite a dengue e outras terríveis doenças. Então, queria pontuar isso. Heleno Metalúrgico, do PDT, também falou sobre o mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya, mas criticou as estratégias da prefeitura para combater o problema. Final de semana atrás, houve uma campanha forte dentro da nossa cidade, com panfletagem, papel que também na chuva vai para os bueiros e vai entupir também. Papel não mata mosquito. Papel não mata mosquito. Não adianta fazer uma campanha no centro da cidade e não ir aos bairros. As pessoas que moram nos bairros sabem muito bem a quantidade de lixo que existe dentro da nossa cidade. Somos sabedores que culpa também o munícipe, mas o governo também tem a obrigação de fazer a limpeza na nossa cidade. Algo que não está fazendo. O tempo que nós vivemos aí de seca, não teve manutenção alguma
dentro da nossa cidade. Após as chuvas que houveram e haverá de novo, no dia seguinte já tinha que estar os carros aí na rua, já tinha que estar os trabalhadores, a mando do governo, fazendo a limpeza a cada rua da nossa cidade. Se vocês observarem, em alguns bairros onde existe o mato alto, vocês vão encontrar também N situações, como garrafa PET e assim por diante. Agora, não adianta envolver a aeronáutica, envolver pessoas que poderiam estar trabalhando a outro âmbito, trazer aqui para Dom Pedro, o prefeito também vir para cá, vá para o bairro, tenha coragem e vá para o bairro, discutir com a sociedade. É isso que o governo tem que fazer. Lamé, do PMDB, falou sobre planejamento para evitar problemas em épocas de chuva. Nós viemos hoje ocupar a tribuna para falar que há exatamente um ano, foi num dia como este, no ano passado, falamos sobre a situação das praças, das ruas, dos córregos, dos bueiros da cidade, que infelizmente não são das melhores. E nós alertamos naquela época que em períodos de chuva, no fim do ano, no começo do ano, as chuvas do verão, com certeza, irão ajudar, né, no crescimento do mato e no acúmulo de sujeiras que tem nos córregos e no acúmulo de lixo que as pessoas jogam na rua e que acabam indo para os bueiros, onde são entupidos, e desta maneira nós temos enchentes, temos transtornos e temos problemas muito sérios com as pessoas. Portanto, eu acho que a municipalidade ela tem que já prever programas de atuação em períodos como o período das chuvas, ou em épocas em que há previsão de grandes transformações naturais. Portanto, eu acho que está na hora de a prefeitura realmente adotar esses programas para solucionar de vez essas questões. Ainda durante a sessão, 2 pessoas participaram da Tribuna Livre. Francisco Viana falou sobre a diminuição de vagas de emprego no setor gráfico. Eu falo em nome da primeira categoria organizada no Brasil, a categoria de trabalhadores gráficos. Nós completamos 83 anos, agora no dia 7 de fevereiro. Então, desde 1923, que o dia 7 de fevereiro ficou configurado e marcado na história como o Dia Nacional do Trabalhador Gráfico. Mas antes de falar sobre esse dia, eu queria fazer um relato rapidinho sobre a história do movimento gráfico no Brasil. Falar para os senhores, vereador Paulo Sérgio, que as primeiras máquinas gráficas vieram para o Brasil em 1808, ainda nas caravelas, com a família real, com Dom João, com aquele pessoal todo. Até 1808 era proibido se confeccionar qualquer jornal no Brasil. Somente a partir de 1808, com o decreto de Dom João VI, foi permitido a liberação de jornal no Brasil. Esse jornal ele só podia falar sobre a coroa e sobre notícias da Europa, não podia noticiar nada sobre o Brasil. Nós temos como patrono da indústria gráfica brasileira o escritor Machado de Assis, que foi gráfico, ele foi operador de uma impressora da época chamada Prelo, e por isso ele é considerado como o patrono da indústria gráfica nacional. Nós temos também um fato histórico, que a primeira mulher funcionária pública no Brasil foi uma trabalhadora gráfica, vereadora Marisa. Foi Joana França e ela era linotipista em 1892.
Então, feito esses dados históricos, eu queria falar um pouco sobre o Dia Nacional, o que ensejou o Dia Nacional do Trabalhador Gráfico, dia 7 de fevereiro. No dia 7 de fevereiro de 1823, teve uma greve de 42 dias em São Paulo. Os trabalhadores gráficos se rebelaram contra a tirania dos patrões daquela época. E eles planejaram essa greve de uma forma muito tranquila e chegaram a esconder comida, porque eles sabiam que durante esse período eles não iam ter o que comer. A polícia, sabendo disso, foi lá e botou fogo no armazém onde estava guardada essa comida. E o lema do trabalhador gráfico naquela época era: se for preciso, comeremos terra, mas a gente não vai sair daqui enquanto as nossas reclamações não foram atendidas. E depois de 42 dias, os trabalhadores tiveram a maioria das suas reclamações atendidas, isso colocada, redigida a termo na época, o que se deu como, até hoje é conhecido como a primeira coleção coletiva de trabalho no Brasil. Por isso que essa data tem se transformado ao longo desses anos. Nós já estamos com 93 anos, né? Daqui a pouco falta só 7 anos para o nosso centenário. Eu espero estar lá e espero estar aqui comemorando esse centenário dessa categoria tão importante. Por que eu falo espero? Porque nos últimos 15, 20 anos, a nossa categoria vem sofrendo demais com a automação, com a digitalização. Hoje em dia, as principais escolas já fornecem tablets, notebooks, e com isso a impressão de livros no Brasil, a cada dia cai mais. Era muito comum, há 10, 15 anos atrás, a gente ia no médico, no dentista, e eles faziam uma receita, prescreviam um medicamento num talonário feito numa gráfica. Hoje ele já faz isso no computador dele, e com isso nós fomos perdendo postos de trabalho. Nós já chegamos a ter, nos anos 70, chegamos a ter quase 2 milhões de trabalhadores gráficos no Brasil. Aliás, no final dos anos 80, próximo de 2 milhões de trabalhadores gráficos no Brasil. E hoje nós não temos mais 500 mil. Hilo Carneiro de Arcanjo, que já usou a tribuna outras vezes, também estava inscrito para falar na 4ª sessão do ano. Os idosos dessa cidade, senhores, sofrem constrangimentos ilegais. Basta que os senhores tomem conhecimento que até o ano de 2020 nós teremos 4 milhões e 700 idosos no território nacional. Esses 4 milhões, senhores, deveríamos ter uma política mais coerente, uma política mais sensata, uma política voltada empiricamente para as atividades sociais e as suas necessidades básicas. Para que os senhores tomem conhecimento, eu quero agradecer a conceituada promotoria pública da cidade de Guarulhos, quando denunciei a falta de iluminação da rua Alonso Sanches. Há 5 anos, essa rua não havia sido iluminada. O mesmo constrangimento, senhor presidente, eu gostaria que Vossa Excelência oficiasse o Poder Público Municipal, oficiasse a Bandeirante, porque é da competência de Vossa Excelência, porque há mais de 10 anos, senhores, a rua Seretinga não tem 2 braços de luz. As pessoas idosas, de necessidades especiais, não podem trafegar naquela rua, porque foi instaurado já pelo próprio Ministério Público a pavimentação asfáltica das ruas Olímpio de Noronha. É uma vergonha, senhores. Os moradores que pagam impostos dessas ruas que não são asfaltadas é o mesmo que paga impostos das ruas que estão sendo asfaltadas, que foram asfaltadas. Isso caracteriza constrangimento ilegal. Para que todos saibam, a rua Olímpio de Noronha, a rua Piraúba, a rua Conceição das Pedras, a rua Mateu Bey, estão intransitáveis. Eu gostaria que Vossas Excelências se sensibilizassem e respeitassem os idosos, porque quem não respeita o idoso, não respeita a si mesmo, e quem não respeita a si mesmo, lamentavelmente, não tem dignidade.
O que nós vimos aqui foi um pouco do que aconteceu na sessão da última terça-feira, mas você pode conferir a íntegra dessa sessão no nosso site.